Alguma chance de o Oscar jogar a primeira partida contra a LDU? Acho bem pouco provável, para não dizer impossível. O Oscar voltou a trabalhar, foi liberado pelo departamento médico nessa sexta-feira, voltou a trabalhar com o grupo. Mas, cara, especialmente para alguém que tem um histórico de lesões grande e que vinha de um processo lento de recuperação, acho praticamente inviável que ele esteja à disposição. A partida contra a LDU na altitude de Quito já acontece na semana que vem. E ainda tem esse episódio, né? Da questão da altitude. Eu acho que a tendência é que ele seja preparado para estar à disposição no jogo da volta, que acontece no Morumbi, em que São Paulo vai ter a chance e a oportunidade de chegar à semifinal da Libertadores da América. Só para quem está chegando agora e não pegou a notícia, o Oscar foi presença na primeira parte da atividade com o grupo, aquela que não envolve risco de choque, tá? Camisa 8 se encontra na 8ª semana de recuperação de fraturas em 3 vértebras lombares. Iniciou o período de transição com a preparação física, o último antes de ser totalmente liberado para os trabalhos ao lado dos companheiros. Ele pode voltar contra a LDU no dia 25, partida de volta das quartas de final da Liberta. Beleza? Matheus Zuculoto. 21 meses, quase 2 anos. Boa noite, mestre. Queria pedir para você fazer uma avaliação da diretoria do São Paulo. Tenta trazer o Casares para dar satisfações ao torcedor. Bora, eu estou fazendo esse convite ao presidente do São Paulo há bastante tempo. Imagino que vamos conseguir, pelo menos até o fim da temporada, um grande dirigente do São Paulo. E na medida do possível a gente vai trazer dirigentes de vários clubes. Hoje a gente fala com dirigente gremista, enfim. Sobre o São Paulo, eu acho que há enormes dificuldades financeiras no São Paulo. É um clube que arrecada bastante, perto de 1 bilhão, mas que tem uma dívida próxima a 1 bilhão. O São Paulo tem bom patrocínio master, o São Paulo tem excelente capacidade de arrecadação com o Morumbis, com o seu programa de sócios torcedores, mas é um São Paulo que gasta demais. E por gastar demais e ter dívidas gigantes, tem um custo dessa dívida extremamente alto. O São Paulo havia prometido mais rigor na condução e no pagamento das contas. Até por isso, todos os reforços que chegaram não tiveram custos com a aquisição de direitos econômicos. Mas ainda assim a gente pode discutir se vale a pena você trazer o Wendel e Enzo Dias, ambos para a mesma posição, cada um próximo a R$1 milhão por mês de salário. A gente pode discutir se não valeria a pena o São Paulo ter feito um esforço um pouco maior para a contratação de um centroavante. Acho equivocadas as vendas dos atletas da base, da forma como o São Paulo fez, vendendo jogadores assim que eles surgem, e aí garantindo pouco dinheiro ao São Paulo, enfim. São observações que eu tenho. Eu não acho que o Júlio é o pior presidente do mundo, como muita gente tem escrito. Acho que o Leco certamente foi bem pior, e o Carlos Miguel Aidar, por todas as circunstâncias, não pode nem estar nessa comparação. Mas há uma série de melhorias que essa diretoria precisava fazer, especialmente no seu departamento de futebol. Marco Aurélio quer saber se o Mailton e o Rigoni são craques. Não, pelo contrário. O Mailton precisa se provar num time de Série A, vivia a fase espetacular na Chapecoense. Uma coisa é jogar na Chape, outra coisa é jogar no São Paulo. Na Chapecoense ele era o cara com mais participações em gol do time e recordista de assistências na segunda divisão. Vamos ver como é que ele sai no São Paulo com a concorrência do Cédric, entre outros, né? Sobre o Rigoni, eu não contrataria. Acho que, exceção aos 3 primeiros meses de São Paulo, ele nunca mais conseguiu jogar em alto nível. No México, nos Estados Unidos, foram participações abaixo, mas você tem um técnico que conhece o cara, trabalhou com ele, fez ele render no São Paulo, e esse técnico pede, você consegue contratar o Rigoni de graça. Eu acho que dá para pelo menos entender a contratação, tá bom? Quero te atualizar agora sobre o São Paulo e as condições do contrato entre Tricolor e Emiliano Rigoni, o meio atacante argentino que rescindiu seu vínculo no México para fechar com o São Paulo até dezembro desse ano. Ele terá seu contrato prorrogado de forma automática, sem a necessidade de intervenção do São Paulo, caso dispute pelo menos 12 partidas em 2025. Importante dizer que cada jogo só será contabilizado se ele estiver em campo por pelo menos 45 minutos. Foi uma estratégia que o São Paulo fez para só manter o Rigoni se ele for uma peça importante na reta final da temporada. Jogador que chega com o aval e a pedido do técnico Hernan Crespo. Rigoni foi muitas vezes especulado no São Paulo nesses últimos anos. Em todas as vezes a diretoria do São Paulo sempre se mostrou contrária ao seu retorno, por entender que ele foi muito bem nos 3, 4 primeiros meses de São Paulo e depois desapareceu. Pois bem, chegada do técnico que pediu sua contratação, mesmo Crespo, que havia feito o Rigoni jogar bem no São Paulo em 2021, levou o negócio a sair do papel. A grande pergunta é: você confia na possibilidade de o Rigoni fazer bonito com a camisa do Tricolor? Vale a lembrança de que nas passagens por Estados Unidos e México,
ele foi muito mais para um figurante do que para um protagonista. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais 2 saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de 2 atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida, atleta que é titular absoluto do time sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses 2 jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar que o torcedor tricolor não tem um dia de paz. Na Turquia, nessa sexta-feira, o jornal Sabah informou que o Beşiktaş cogita fazer uma proposta para a contratação de Ferreira, o atacante que é titular absoluto e uma das grandes esperanças do tricolor para a reta final de temporada no Brasileiro e também na Libertadores da América. 35 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ferreira vive seu melhor momento com a camisa do São Paulo desde que foi contratado junto ao Grêmio. Importante lembrar que na Turquia, a afirmação de que ele foi sugerido, oferecido. Representantes do Ferreira negam essa sugestão e o São Paulo assegura que ainda não foi procurado. Outro tema importante, a janela de inscrições na Turquia se encerra nas próximas horas. Então, a menos que o Beşiktaş avance de forma muito rápida nessa negociação, a tendência é que o Ferreira permaneça no tricolor. Beşiktaş, que também andou procurando outras opções para essa função de atacante, chegou a pensar no Timo Werner, que pertence ao Leipzig, jogador bastante conhecido, e também no Coelho, jogador do Atlético Mineiro. O Galo já recusou a primeira proposta pelo argentino. Só para arrematar, em relação ao São Paulo, acho que o torcedor tricolor pode começar a respirar aliviado, especialmente depois dessa negociação com o Beşiktaş, se essa negociação de fato se frustrar. É que todas as outras janelas que mais ameaçavam já fecharam. A janela na Arábia Saudita se encerrou na quarta-feira. Nessa quinta-feira foi a vez da Rússia, que acabou levando jogadores importantes do São Paulo. Nessa sexta-feira se encerram também as janelas na Grécia e no México. E, enfim, o torcedor do São Paulo vai poder respirar um pouco mais aliviado. Já contei para vocês que reforços não serão contratados e é com esse time que o São Paulo disputará a fase de quartas de final da Libertadores. Mailton, lateral direito, Rafael Tolói, zagueiro, e Rigoni, atacante, serão as 3 novidades na lista de inscritos das quartas de final da Liberta. E você, qual o seu grau de confiança no São Paulo para Libertadores e Brasileiro? Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.